Tudo começou como uma escavação comum. Um grupo de arqueólogos israelenses e americanos trabalhava em silêncio, longe das câmeras e sem qualquer apoio oficial, em um sítio esquecido nas colinas da Judéia. O que os movia? Apenas rumores sobre um pergaminho antigo que mencionava a existência de uma câmara secreta escondida sob ruínas esquecidas. A maioria acreditava que seria apenas mais um beco sem saída. Mas não foi. Quando o radar de penetração no solo detectou algo incomum a quase 10 metros abaixo da terra, a atenção tomou conta da equipe. Não era uma formação natural. Ali, sob camadas de rocha e poeira, surgia uma câmara retangular esculpida com perfeição e intocada por milhares de anos. O detalhe mais impressionante: as dimensões e o formato correspondiam exatamente às descrições encontradas em antigos textos bíblicos. Foi então que um dos arqueólogos, quase num sussurro, ousou dizer em voz alta aquilo que todos temiam sequer pensar. Será que é a arca? O silêncio que seguiu parecia carregar o peso de séculos de mistério. A equipe decidiu manter tudo em segredo, escondendo a entrada da câmara antes que o governo pudesse interferir. Mas o que encontraram lá dentro ia além de qualquer descoberta arqueológica conhecida. Não era apenas algo antigo, era diferente, enigmático, quase impossível de explicar. E quando finalmente abriram o cofre escondido, algo ainda mais inexplicável aconteceu. Antes de continuarmos essa jornada, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão surpreender você. Mas o radar de penetração no solo mostrou o contrário. Havia algo não natural, escondido a 30 pés de profundidade, uma câmara retangular, perfeitamente esculpida, como descrita em textos bíblicos antigos. Quando finalmente abriram passagem, encontraram um cofre selado por lajes de calcário que não haviam sido tocadas por séculos. Foram necessárias horas de esforço até que o acesso fosse possível. O que viram a seguir fez homens adultos pararem, incapazes de dar um passo. Diante deles estava um baú dourado com cerca de 1,20 m de comprimento. Na tampa, figuras intrincadas com asas abertas. Não havia corrosão, não havia sinais de desgaste, apenas ouro brilhante reluzindo como se tivesse sido forjado ontem. E então aconteceu. Um dos arqueólogos estendeu a mão. No mesmo instante, todos os dispositivos eletrônicos desligaram. As câmeras pararam, as luzes se apagaram. O baú parecia absorver energia como se fosse um organismo vivo. Alguns da equipe quiseram sair correndo. Outros insistiram que era apenas coincidência. Eles levantaram o objeto apenas alguns centímetros e tiveram a confirmação. Aquilo não era uma réplica. Não era fraude. Era real. E em sua base havia inscrições em hebraico. Mas a surpresa maior estava ao redor. As paredes internas da câmara estavam cobertas por uma fuligem negra, como se algo tivesse queimado violentamente ali dentro. Estranhamente, o baú permanecia intacto. Nenhuma poeira sobre ele, nenhum sinal de queimadura. Enquanto tudo ao redor havia sido destruído, ele estava protegido. Foi então que viram os ossos, restos humanos empilhados contra a parede oposta. Alguns em posição fetal, outros como se tivessem tentado fugir. Não havia ferimentos, apenas morte súbita, silenciosa. Naquele momento, um dos arqueólogos lembrou-se das histórias antigas. Todos que tocaram a Arca da Aliança morreram imediatamente. Até então, eram apenas lendas. Mas agora, diante de seus olhos, a lenda se tornava real. E se até aqui essa revelação já te surpreendeu, deixe o seu like neste vídeo. Assim, mais pessoas vão poder descobrir essa história junto com você. E acredite, o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Dias depois, a arca foi levada para análise em laboratório, mas nada funcionou. Raios-X falharam, testes químicos deram em nada. A liga metálica não correspondia a nenhum material conhecido. A madeira encontrada sob o ouro não pertencia a nenhuma espécie catalogada. E havia mais. Um campo eletromagnético fraco emanava dela, pulsando como um batimento cardíaco. Logo vieram os sintomas. Todos os que haviam tocado o objeto começaram a sofrer sonhos vívidos, sangramentos nasais e até cegueira temporária. Um deles desmaiou no meio de uma frase, alegando ouvir vozes cantando dentro do ouro. Poucos dias depois, o governo chegou, interrompeu tudo. Levou a arca, confiscou equipamentos, deletou imagens de satélite. A equipe foi dispersa, interrogada e obrigada a assinar acordos de silêncio. Era como se nada tivesse acontecido. Mas um homem quebrou o silêncio. Daniel Knox, um técnico, conseguiu fugir e postou um vídeo granulado online. Ele descreveu soldados escoltando a arca até uma caixa de chumbo, marcada por um estranho símbolo negro. No dia seguinte, sua conta foi deletada. Seu telefone desligado, ele nunca mais foi visto. Antes de desaparecer, Daniel enviou a um amigo em Jerusalém a cópia de um pergaminho encontrado próximo à arca. Esse pergaminho falava de um segundo esconderijo. E onde ele estaria? Sob o Monte do Templo, em Jerusalém, o pedaço de terra mais disputado do planeta. Ninguém jamais ousaria escavar ali.
mas escaneamentos secretos revelaram vazios subterrâneos e, ainda mais estranho, radiação magnética sem origem natural. Algo estava guardado debaixo daquela pedra. Pesquisadores compararam símbolos do pergaminho com registros do Museu de Israel e descobriram que um antigo artefato, por séculos tratado como mera decoração, era na verdade um mapa codificado que levava diretamente a túneis esquecidos. Um caminho criptografado que apontava para a câmara sob a pedra fundamental. E não era coincidência. Antigas lendas da Etiópia afirmavam que a arca teria sido levada para Aksum, guardada em uma capela sob vigia armada. Durante séculos, estudiosos ocidentais riram dessa versão, mas o pergaminho ligava a lenda à dinastia salomônica, e evidências sugeriam que a arca teria sido levada temporariamente à Etiópia, mas depois retornada em segredo a Jerusalém. Fotografias recentes da capela mostravam apenas um pedestal vazio, cercado por marcas de queimadura. O objeto havia estado lá e havia desaparecido. A história, no entanto, não terminava aí. Documentos desclassificados da Segunda Guerra Mundial revelaram que agentes aliados encontraram algo semelhante a uma arca dourada no Egito. O relatório descrevia um objeto radioativo intransportável, mas o relatório terminava abruptamente, como se tivesse sido censurado. Décadas depois, um ex-agente americano enviou um pacote a um jornalista em Jerusalém. Dentro havia coordenadas e uma fotografia borrada, um baú dourado cercado por homens em trajes de proteção. Atrás, uma inscrição: Sinai, 1968. O mistério se aprofundava. Informantes do Vaticano confirmaram que a Igreja buscava a arca desde o século X. Uma carta de 1592 descrevia uma chama sagrada sob uma pedra, guardada por uma luz ofuscante, e alertava: mover a arca poderia liberar forças além do controle humano. E se não fosse apenas mito, e se a arca fosse parte de algo maior? Gravações feitas em túneis de Jerusalém mostraram flashes de luz azul e branca surgindo do nada, nenhuma fonte elétrica, nenhum calor detectado, apenas rajadas de energia pura. Em um dos vídeos, quando desacelerado, por um breve instante surgia uma forma, o topo de uma arca com figuras aladas. E então veio a revelação mais assustadora. Um pergaminho encontrado no Mar Morto mencionava não um, mas 3 vasos sagrados, a chama, o pergaminho e a voz. A arca seria apenas parte de uma tríade. Juntos formariam um único mecanismo divino. O que aconteceria se fossem reativados? Mensagens começaram a chegar de todo o mundo. Luzes, vibrações, alucinações em massa próximas a sítios antigos. Governos entraram em pânico. Pesquisadores foram silenciados. Jornalistas desapareceram. Relatórios vazados sugeriam que potências rivais estavam cooperando secretamente para impedir algo que ninguém ousava nomear. Mas uma última evidência escapou do controle. Um vídeo, retirado clandestinamente da câmara selada sob Jerusalém, mostrava algo que não deveria existir. Uma energia viva, pulsante, emanando do coração da terra. Era a prova final de que a arca não era apenas uma relíquia, era um guardião, um mecanismo, talvez até uma arma. E se estivesse esperando por algo, ou por alguém, a verdade é que, desde aquele dia, nada mais foi igual, porque a maior pergunta continua em aberto. Será que a arca é obra de mãos humanas, ou de algo muito mais antigo, que apenas emprestou sua voz aos textos sagrados? O vídeo durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para abalar certezas milenares. A imagem mostrava a arca brilhando em um pulso fraco de luz, suspensa acima do solo. Os símbolos gravados nas paredes tremeluziam como chamas vivas, e no centro da sala abria-se algo impossível de descrever. Não era sombra, nem reflexo, mas uma fenda no próprio espaço, como uma porta rasgada no tecido da realidade. A câmera tremia, um zumbido ensurdecedor preenchia o ar. E então, tudo ficou escuro. A mensagem era inegável, a arca havia despertado. Se era um pedido, um aviso ou uma ameaça, ninguém sabia. Mas uma verdade se impunha. A Arca da Aliança nunca esteve perdida, ela apenas esperava. E se esse despertar já foi suficiente para arrepiar, espere até descobrir os segredos que ainda estão escondidos na história. Se você ficou intrigado com essa revelação, vai se surpreender ainda mais com o próximo vídeo, que já está esperando por você aqui no canal.